Bom dia, meus irmãos, meus queridos amigos. Prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês para louvar e engrandecermos ao nosso Deus através de cânticos, orações, mas também através de uma reflexão que a gente faz aqui normalmente, dia após dia. Os irmãos receberam o nosso folderzinho a respeito da reflexão de hoje e nós queremos começar, na verdade, hoje da seguinte maneira. Acho que aí está no último slide aí. Bota para o primeiro, que aí não está no primeiro, não. Nós vamos falar sobre o tema Vidas que se cruzam no meio da multidão. Vidas que se cruzam no meio da multidão. Isso. Deixa eu sair daqui da frente para que os irmãos possam ter uma ideia melhor dos slides, né? A gente vai começar pensando no seguinte. Existem pessoas que cruzam na vida da gente e modificam essa vida da gente, né? Caminhos que se traçam, que se colocam juntos ali e que, na verdade, fazem uma grande diferença na vida de todos nós. Eu comecei a perceber isso num filme de 2002, se eu não me engano, um filme chamado Fora de Controle. Não sei quantos dos irmãos já assistiram esse filme aqui, ou não, né? Mas se não assistiram ainda, eu recomendo que assistam, porque ele é muito, muito bom. De que se trata a história desse filme? Nós temos duas pessoas, dois protagonistas, um que é um advogado, o Ben Affleck, e o Samuel L. Jackson, que é um cidadão comum. E os caminhos dessas pessoas, elas se cruzam por um mero acaso. Mero acaso. Quem é aqui o Ben Affleck? Ben Affleck é um advogado que ele precisa entregar uma procuração do sogro dele, que é dono da firma onde ele trabalha, num tribunal o mais rápido possível, senão aqui ele vai ter sérios prejuízos. Quem é o Samuel L. Jackson? É um sujeito que, na verdade, é um homem comum, um homem que luta com desemprego, que está procurando, na verdade, manter os seus filhos sob a sua guarda de alguma forma. Então, ele tem que ir numa audiência, num tribunal, para poder defender que ele pode ficar com esses filhos dele. E os dois pegam um carro, saem de casa, e no meio do caminho há um choque, há uma batida entre os dois carros. E aquilo é um transtorno para os dois. Ben Affleck preocupado com entregar aquela procuração. O outro preocupado em não chegar atrasado na audiência. Os dois vão para um tribunal. E aí, no meio do caminho, né, o Ben Affleck assim, diz, deixa eu passar um cheque aqui para você em branco, você conserta seu carro, faz qualquer coisa aí, mas me deixa ir embora. E o outro, não, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, e aí ele vai embora. Só que o Ben Affleck esquece que, nessa pressa, ele deixa cair a procuração. A procuração fica lá pelo chão, e ele vai embora. E o Samuel L. Jackson, ele tenta tirar o carro dele, pegar o engarrafamento, mas chega atrasado. Então, quando chega no tribunal, vê que está com a procuração, então não adiantou de nada, transtorno total. O outro chega atrasado. E as duas vidas se cruzam a partir dessa pequena batida e tudo dá errado daí em diante. Tudo dá errado. Pode passar, David. Daí em diante, essa sexta-feira transforma-se num inferno na vida desses dois homens. São vidas que se cruzam e que se faz a maior diferença na vida deles, entendeu? Ou seja, consequências imediatas. Consequências em que, durante o dia, cada um vai procurando se vingar do outro. Procurando, na verdade, prejudicar o outro, por conta das perdas que eles tiveram também. Mas também tem uma outra história, pode passar aí, David, que é essa história daqui, que a manchete era essa assim: vasculhando fotos antigas, casal descobre que havia se cruzado 11 anos antes de se conhecerem. Ao passar algumas fotos antigas, o casal Yi e Shui, de Chengdu, na China, fizeram uma descoberta surpreendente. No ano 2000, 11 anos antes de se conhecerem, foram fotografados juntos, na mesma fotografia, tendo estado no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sem nunca saber disso. Quais foram as fotos? São essas daqui, ó. Aqui está ele fazendo a foto dele, não é? Bem legal, diante desse monumento. 3 homens sentadinhos aqui. Aqui está ela fazendo a foto dela, mesmo monumento, mesmos 3 homens sentadinhos ali.
E lá, ele lá no cantinho, fazendo a foto dele. Ele desse ângulo e ela desse ângulo aqui. E isso 11 anos antes de se conhecerem, se casarem, terem filhos. Vidas que se cruzavam no mesmo lugar, no mesmo instante, com estranha coincidência, uma coincidência difícil de acontecer, mas que um dia, vasculhando fotos, né, na casa de um e de outro, vieram a descobrir que a vida deles tinha se cruzado 11 anos antes, sem eles nem perceberem. E agora é claro que esse monumento se tornou um ícone, né, na vida dos dois, e eles pretendem também levar os seus filhos, né, para fazerem fotografias aí nesse marco, né, da vida deles nesse instante aí. Enfim, vidas que se cruzam no meio da multidão. Se eu tivesse de dar algum exemplo pessoal, eu falaria aqui, por exemplo, da minha vida e de Moisés. Eu era pastor da primeira igreja batista de Miroeira. Moisés estava vindo para Recife há pouco tempo. Estava na igreja batista de Iputinga. Não me conhecia, nem eu o conhecia. Um dia o pastor da igreja batista do Iputinga me convidou para fazer uma palestra lá, alguma coisa assim, um sermão, uma conferência. E daí em diante Moisés disse, vou conhecer a igreja batista de Miroeira. Foi conhecer a igreja batista de Miroeira. Ficou na igreja batista de Miroeira. E nós estamos hoje na Orla Sul. Vidas que se cruzam e que fazem uma grande diferença uma para a outra. Sem dúvida, nesses anos todos, que eu nem sei quanto tempo faz, mas acho que a gente se conhece, eu já o peguei em momentos lá embaixo, de fundo do poço, e pude ajudá-lo a vir para cá para cima. E inversamente, nos últimos tempos, Moisés já me pegou muitas vezes no fundo do poço e já me trouxe para cá para cima também. Vidas que se cruzam no meio da multidão. E a gente poderia ter aqui N exemplos dessa situação, mas eu quero fixar a nossa mente hoje num só exemplo. Lucas, capítulo 8, versículos de 40 em diante. Lucas 8, 40 em diante, é de onde nós vamos tirar algumas reflexões, conclusões, princípios, valores, lições para nossas vidas. Esse texto nos diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum deles pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, dizendo, diante de todo o povo, a causa por que ele havia lhe tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, ou coragem, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, dizendo a Jairo, né? A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Dizendo isso para Jairo: não temas, crê somente e será salva. E
Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto. Ore comigo por um breve instante. Pai amado, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença nesse momento. Nós queremos Te agradecer esse culto que nós estamos tendo hoje pela manhã. Nós queremos agradecer a bênção da nossa saúde, a bênção da normalidade em nossas vidas. E nós queremos implorar a presença do Teu Divino Espírito Santo como sendo o nosso verdadeiro ensinador. Aquele que vai falar aos nossos corações, aquele que, Pai bendito, vai ministrar nossas vidas. Abre espaço aqui, que nós possamos abrir espaço aqui, para que essa presença do Teu Divino Espírito Santo possa ser sentida por todos nós. E a palavra seja Tua e não minha. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, no nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enfim, vidas que se cruzam em meio à multidão. A primeira colocação que nós queremos fazer aqui é que nesse caso dessa história bíblica relatada por Lucas, essas vidas são vidas que se cruzam no limite máximo do desespero. Observe bem o que eu estou lhe dizendo. Essas duas vidas que se cruzam aqui, elas se cruzam no limite máximo do desespero. Ouça, entenda, coloque-se na cabeça para não deixar passar em branco. Essas vidas que se cruzam em Lucas 8, elas cruzam-se no limite máximo do desespero. Veja bem que nessa história aqui nós temos 4 personagens principais. Quem são eles? Jairo, a mulher, a filha e a multidão. Não adianta você procurar o quarto, não. O quarto é a multidão. A multidão aqui, ela funciona como se fosse, na verdade, uma espécie de ser à parte, que a gente vai falar dela um pouquinho no final. Quando olhamos para esse homem, vamos começar com Jairo, né? Quando olhamos para esse homem chamado de Jairo, nós vemos que ele tinha tudo para brilhar. Até porque o nome Jairo significa que Deus faça o teu rosto brilhar. Que Deus faça o teu rosto brilhar. É o nome Jairo. Por favor, não façam nenhuma ligação nem conotação com Jair, tá? Eu sei como os irmãos são, né? Vamos falar de Jairo, não de Jair, tá? Estamos falando de Jairo. Enfim, Jairo significa aquele que Deus vai fazer o seu rosto brilhar. E efetivamente esse homem tinha tudo para brilhar. E ele já era um destaque dentro da sociedade. Ele já era conhecido dentro da sociedade. O texto começa dizendo que esse homem é chamado de príncipe da sinagoga. O que significa ser príncipe da sinagoga? Significava dizer que ele era o principal da sinagoga, que ele era o chefe da sinagoga, que ele era o governante da sinagoga, o magistrado da sinagoga, o indivíduo que era mais relevante dentro da sinagoga, era o regente da sinagoga, era o senhor da sinagoga, era aquele que tinha a primazia e o poder de mandar em tudo dentro da sinagoga. Ou seja, verdadeiramente esse sujeito era acostumado a mandar, a liderar. Ela era a liderança.
Funcionamos a pilha. Minha pilha voltou, irmãos. Minha pilha voltou, então agora eu já posso prosseguir. Então, como dizia eu, esse indivíduo que mandava em tudo no âmbito da sinagoga, em tudo, absolutamente tudo, ele também, como alguns comentaristas dizem, era um filântropo, alguém que fazia filantropia, que tinha muito dinheiro, que era rico, portanto. Este homem, portanto, ele tinha poder para solucionar quase tudo, menos uma coisa. Qual era a coisa? A doença que se abatera sobre sua filha. Sobre sua filha. É claro que aqui a gente tem que pensar que é evidente que esse homem já tinha recorrido a todo o sistema de saúde possível dentro e fora da cidade. É claro que esse homem já tinha recorrido aos principais médicos, a quem tinha sido indicado, ele já tinha levado essa menina que tinha apenas 12 anos de idade. E qual é o pai que quer perder uma filha de 12 anos de idade? Nenhum, evidentemente. Ele já tinha gasto todo o seu poder de influência com amigos, com pares da alta sociedade. Ele já tinha esgotado todas as possibilidades de tentativa de curar essa menina. A gente sabe que quando o filho da gente pequeno adoece, a gente fica feito doido, feito maluco, tentando fazer qualquer coisa de imediato para não vê-lo doente. Muito menos como naquela situação, à beira da morte. À beira da morte. É por isso, por essa iminência da morte da filha dele, que esse homem, que andava nas alturas dentro da sociedade, sai feito um louco pelo meio da rua, procurando, desesperado, um tal de Jesus. Você entende? Não era alguém qualquer que estava fazendo isso. Era o principal da sinagoga. Era o cara da elite, que hoje estava rastejando no chão, prostrado, como diz o texto aqui, aos pés de Jesus. Jesus, que é bem da verdade, nessa altura, nesse acontecimento aqui, não era nada. Não era o Jesus que a gente conhece hoje. Era um ser humano que passava ensinando, curando, que tinha adquirido uma certa fama. Mas quando nós estamos no desespero, pelos nossos filhos, nós fazemos qualquer coisa. E é por isso que esse homem, que já tinha esgotado todas as suas possibilidades, sai correndo pelo meio da rua quando ouve que existe um tal de Jesus que está não sei aonde, mas que pode ser a solução para curar a sua filha nesse instante. Eis aqui um homem completamente quebrado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela impotência, pela fragilidade e, acima de tudo, quebrado pelo amor que ele tinha por aquela filha. Quebrado, 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 quebrado. Saindo correndo pelo meio da rua, em busca de uma solução, uma saída de última hora. Porque a menina estava na iminência, como diz o texto aqui, de morrer. Encontra Jesus, recebe de Jesus a aprovação. A multidão que já esperava Jesus se junta com Jairo, sai todo mundo correndo em direção à casa de Jairo, porque o caso era urgente. Você entende como diz aqui que indo ele o apertava a multidão? Não é aperto porque aperta, não, é aperto porque é muita gente, é aperto porque é uma tropa acelerada. É uma corrida contra o tempo. É, na verdade, uma marcha contra a morte da menina. É aquela coisa, a gente vai chegar a tempo, não vai chegar a tempo. É quando a gente pega um filho da gente, coloca dentro de um carro para ir para um hospital. Hoje a gente se importa de furar sinal? Claro que não. Eu não quero nem saber se vai ter multa, se não vai ter multa, se tem carro, se não tem. A gente costura tudo. A multidão saiu com esse ímpeto para a casa de Jairo. Acelerada, apressada,
para chegar antes da criança morrer. Mas eis que essa marcha acelerada, corrida contra o tempo, corrida do desespero, encontra nesse meio do caminho uma mulher tão desesperada quanto Jairo. Tão desesperada quanto Jairo. Uma mulher que quando olha aquela multidão, ela não sabe nem direito o que é aquela multidão, para onde vai aquela multidão, qual é o objetivo daquela multidão, qual é o sentido daquilo, qual é o rumo daquilo. Ela não sabe disso. Ela não tem essa consciência do que está acontecendo. Ela é pega no meio do caminho. Mas no meio do caminho ela olha e diz, olha, aquele cara é o Jesus que o pessoal está falando. E aquela mulher, ela num ato absolutamente impensado, se joga no meio da multidão. Se lança no meio da multidão. E na cabeça dela, não interessa se tem uma multidão. Na cabeça dela, ela diz assim, eu preciso chegar àquele homem chamado Jesus que está ali na frente. Eu preciso chegar nele. Aquela mulher, eu digo que um ato impensado, porque segundo a lei de Levítico, capítulo 15, aquela mulher que vivia com um fluxo de sangue, já há 12 anos, ela era uma pessoa contaminada, chamada de imunda, e que não poderia tocar em ninguém. Por que o ato é impensado? Porque quando ela se mete na multidão, ela bate em todo mundo. Lembra que a multidão apertava Jesus? É claro que apertou ela. Então, teoricamente, segundo a lei judaica cerimonial, ela contaminou todo mundo. E aí tinha uma série de coisas que tinha que fazer para poder se tornar limpo novamente e etc. Mas ela não pensou nisso. Ela não pensou nisso. Ela não pensou que ia contaminar ninguém. Ela pensou só assim, ali tem uma chance para mim, ali tem uma possibilidade para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. E sem pensar, ela se joga no meio dessa multidão. Ela só viu Jesus. Ela só focou nele. Ela só saiu em sua direção. Num ato de desespero. Você está entendendo por que eu estou colocando nesse primeiro ponto que essas são vidas que se cruzam no limite máximo do desespero? É um ato de desespero Jairo sair correndo pelo meio da rua em busca de Jesus. É um ato de desespero essa mulher se lançar no meio dessa multidão. Fraca, sem força, mas mesmo assim dizendo, não, eu só preciso tocar nas vestes dele. Eu só preciso dar um toque nas vestes dele. E olha que interessante aqui, porque essa coisa que chamada de veste aqui, chamada de orla, né? Era uma borda que era colocada nas roupas do judeu para lembrar a lei. Para lembrar a lei. E ela diz, eu só preciso tocar naquelas bordas ali. Se eu conseguir tocar ali, é o suficiente. Todo esse desespero dela se justifica por duas razões. Primeira delas, no mesmo ano que nasceu a filha de Jairo, no mesmo ano essa mulher adoeceu. Você notou isso, né? A filha de Jairo tinha quase 12 anos, né? E a mulher fazia 12 anos que sofria desse fluxo de sangue. 12 anos. Quando nasceu a alegria para um, nasceu a tristeza para outra. Agora Jairo estava na iminência de perder a sua alegria. Essa mulher fazia 12 anos que já tinha perdido a sua alegria. Porque ela não vivia mais em sociedade. Ela vivia à parte da sociedade. Não podia sentar, porque as pessoas não podiam sentar onde ela sentava. Não podia tocar em ninguém, nem as pessoas podiam tocar nela. Era uma pária social.
Ela não podia participar de evento nenhum. É por isso que eu digo, é desespero ela se lançar no meio da multidão. Era tudo contra aquilo que a lei dizia. Então, primeira razão para essa mulher fazer isso desesperadamente é exatamente o tempo de sofrimento que ela vinha correndo. E ela não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer porque o texto é claro em dizer que tudo quanto é médico ela foi e não deu resultado. A segunda razão para esse ato de desespero é uma razão econômica. O texto diz aqui que ela já tinha gasto todos os seus bens. E atente para a palavra bens. O texto não está dizendo que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro. Seu dinheiro foi o primeiro a ela gastar. Depois ela gastou todas as reservas que ela tinha. Mas depois de gastar todas as reservas que ela tinha, ela agora começou a gastar o patrimônio que ela tinha, os bens que ela tinha. Se fosse como hoje, assim, começou a vender o carro, vendeu a casa, vendeu o sítio. E não tinha mais o que vender. Não tinha mais o que fazer. Entende o desespero? Então, na hora ele diz assim, olha, ninguém me curou, eu não tenho mais como gastar um centavo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui olhando a multidão passar? Não. Eu vou me jogar no meio dessa multidão. E a minha única esperança está ali, em tocar aquele homem que vai ali na frente. Jairo, preste bem atenção, ele já gastara todo o seu poder, toda a sua influência. A mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro, toda a sua reserva, todos os seus bens. Não tinha mais o que gastar. Esta é a linha total do desespero em que essas duas pessoas se encontram, em que essas vidas se cruzam no meio desse caminho. É como se o máximo desespero fosse o ponto de contato entre Jairo e essa mulher que nem tem nome, segundo o texto bíblico. Essas duas vidas, elas se encontram, se cruzam no limite máximo do desespero. Como é que está a sua vida? Eu espero que a sua vida não esteja no limite máximo do desespero. Porque chegar no limite máximo do desespero é realmente o fim do poço. É o fim do poço. Mas entenda, tem sempre alguém que cruza com a nossa vida quando nós estamos no limite máximo do desespero também. Essa não é uma história só de Jairo, da mulher sem nome, mas também uma história de um homem chamado Jesus, que cruza a vida deles, que se encontra no limite do desespero. No limite do desespero de Jairo, ele encontrou Jesus. No limite do desespero daquela mulher sem nome, ela encontrou Jesus. No limite do seu desespero, do meu desespero, nós precisamos encontrar Jesus. É Ele que nós precisamos recorrer. Não interessa se nós temos poder, influência, nome, conhecimento, somos os principais, ou então somos anônimos, sem nada, sem nome até. Não interessa. Interessa que Deus sempre está disponível para ajudar príncipes da sociedade e anônimos da sociedade. E para ele isso não faz diferença. Nenhuma diferença. Eu tenho refletido nesses dias que a plena saúde, ouça bem o que eu vou lhe dizer, a plena saúde nos torna arrogantes demais. Quando nós estamos gozando de plena saúde, total saúde, nós nos tornamos arrogantes, como se fôssemos indestrutíveis. Indestrutíveis.
A plena doença nos torna humildes, extremamente humildes. A plena doença, seja nossa ou de alguém que a gente ama, nos faz nos prostrarmos de joelhos, como Jairo ficou na frente de Cristo. A plena doença nos faz prostrarmos de joelhos, como uma mulher também, vendo que não podia esconder-se, como o texto diz, lançou-se de joelhos aos pés de Jesus. Por isso que talvez seja bom, não, seja muito bom, que de vez em quando a gente tenha uma doença. Para que a gente possa, na verdade, sair da arrogância para a humildade, aqui embaixo. E recorrer aos pés de Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que estas duas vidas, essa é a primeira parte, é a parte do desespero. Mas essas duas vidas, elas também se cruzam no limite mínimo da fé. Elas se cruzam no limite máximo do desespero, lembra? Mas também elas se cruzam no limite mínimo da fé. É interessante que aquela mulher, quando se lançou no meio da turba, da multidão, que andava ali em polvorosa, empurrando Jesus, apertando Jesus, comprimindo Jesus, ela só tinha um alvo, ela só tinha um objetivo, ela só tinha um foco: tocar nas vestes de Jesus. Nada mais do que isso. Aquela mulher, ela só queria uma coisa ínfima, pequena, quase nada. Ela só queria um toque. Era tudo o que passava na cabeça dela. Aquela mulher, ela não queria pegar o braço de Jesus e parar Jesus. E dizer: olhe para mim, tenha piedade de mim, eu estou morrendo há 12 anos. Não. Ela não queria isso. Ela não queria pará-lo, ela não queria detê-lo. Ela não queria fazer um pedido de oração. Ela não queria chamar a atenção para si. Ela não queria impedir o curso da multidão de continuar andando. Nada disso passa pela cabeça dela. Eu vou parar a multidão aqui, eu vou me jogar aos pés dele, porque ele vai me... Não! O que é que ela quer, minha gente? O que é que ela quer? Comprimida, oprimida. Nem agarrar. Ela só quer tocar em Jesus. Talvez, só talvez, se tudo tivesse transcorrido do jeito que aquela mulher queria, sabe o que é que tinha acontecido? Ela teria tocado nas vestes dele, ela teria ficado curada, a multidão teria continuado a levar Jesus, empurrando Jesus como ia, no desespero. No máximo ela ouviria Jesus olhar para trás assim, com um olhar assim de quem... Eu entendi, viu? Eu percebi, mas é empurrado, levado, indo-se embora, e ela ficando lá parada, e a multidão indo-se embora, e Jesus olhando para ela, e dizendo: eu sei o que aconteceu. Se tudo tivesse transcorrido bem, eu acho que a cena seria assim. Segundo bem, para ela, né? No pensamento dela, seria só isso. Porque a única coisa que ela queria era tocar nas vestes dele. Mas não foi assim que aconteceu. O texto diz que Jesus, quando sente o toque daquela mulher, ele para. Você imaginou o que é parar aquela multidão doida? Parou, Jesus diz. Parou aqui. Alguém me tocou. Aí você entende qual é o absurdo que passa na cabeça das pessoas, né? Pelo amor de Deus, Jesus. Está brincando comigo? Uma dezena de pessoas te tocam aqui, te empurram, chega perto. Não, tocou diferente. Tocou de uma maneira que não é um toque normal. Não tocou nele não, viu?
Vamos realizar? Não tocou nele não, viu? Tocou na borla, na orla da veste dele. Só isso. Veja bem, de Jairo também não é pedida muita coisa, é? É pedido muita coisa de Jairo? No meio dessa situação, quando se resolve que a mulher já aparece, que a mulher já se denunciou, etc. Chega alguém de Jairo, ó, não incomoda mais porque a menina morreu. Não incomode mais o mestre porque a menina morreu. Imagine o desespero de Jairo nessa hora. Imagine o desespero. Imagina o que ele não pode ter pensado. Tinha que aparecer essa mulher aqui para atrapalhar. Tinha que essa vida se cruzar com a minha nesse desespero para que a gente pudesse perder a oportunidade de salvar minha filha. Mas Jesus olha para Jairo e diz somente duas coisas para ele. Quais são as duas coisas? Primeiro, não temas. Primeiro, afaste o medo do seu coração. Não tema. Tire o medo da sua frente. Segunda coisa, o que é que ele pede? Crer somente. Crer somente. Jesus pediu muito de Jairo? Não. Entende por que eu estou dizendo que essas vidas, elas se cruzam no limite mínimo, 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 mínimo da fé? Um toque é o mínimo. Crer somente é o mínimo. É o limite mínimo da fé. Nada mais do que isso. Jairo, não precisa fazer promessa, Jairo. Ah, se ela for curada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Jairo, não precisa oferecer sacrifício, Jairo. Ah, eu vou matar 10 bois, não sei quando. Não, Jairo, não. Jairo, não precisa dar oferta, não, Jairo. Não precisa dar oferta. Você é filântropo, é rico. Não precisa dar oferta nenhuma para o templo. Não, Jairo. Não. Jairo. Não precisa fazer campanha de 7 dias, não, Jairo. Ah, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, de um mês, de não sei quanto. Não. Deus requer de nós apenas o mínimo da fé. E não promessas, sacrifícios, ofertas, campanhas, tudo isso é obra, não é fé. Fé tem que se transformar em obra? Tem, no sentido que foi falado aqui, mas não nesse sentido inverso. Não nesse sentido inverso. Na hora do desespero, Deus requer de nós apenas aquilo que a gente pode dar. E o que a gente pode dar é somente o mínimo da nossa fé. Sabe como é que Deus chama esse mínimo da nossa fé? Grão de mostarda. Ele diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você será capaz de dizer a esse monte, transporte-se daqui, vá para acolá, e esse monte vai. E esse monte se transportará. No máximo do desespero, entenda, meu irmão, e ouça o que eu vou dizer e não esqueça mais nunca disso na sua vida. No máximo do desespero, você precisa de um mínimo de fé e nada mais além disso. Em nenhum lugar das Escrituras, Deus pede de nós uma super fé. Pede? Não. Pelo contrário, consciente das nossas limitações, Ele deseja apenas que a nossa fé seja como um grão de mostarda. Entenda. É entender aqui como e não que ela seja um grão de mostarda. Eu tenho um grão de mostarda em casa. É pequeniníssimo. Pequeniníssimo. Mas não é que ela seja um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. E como é o grão de mostarda? Ele é ínfimo, mas ele produz uma árvore
imensa para o tamanho dele. Entende qual é a comparação aqui? Não é o grão de mostarda com outras sementes, até porque existem sementes que são menores do que o grão da mostarda. Mas não é esse o comparativo. O comparativo é diferente. É assim, se você tiver um mínimo de fé, Deus vai fazer o máximo na sua vida. Deus é quem faz aquela coisa pequena, ínfima, se transformar na árvore grande, gigantesca. Se você tiver um mínimo de fé para tocar no meu vestido, é capaz da sua doença de 12 anos acabar-se de imediato. Se você tiver somente um balbuciado e dizer assim, eu creio, Senhor, a sua filha pode ser ressuscitada. E isso é o resultado máximo, que é Deus que vai fazer e não nós que vamos fazer. O que interessa aqui é o resultado. E o resultado ele vai depender inteiramente de Deus e não de nós. Um mínimo de fé é capaz de alcançar resultados gigantescos, se nós verdadeiramente formos sinceros e honestos diante de Deus. De nós se pede o mínimo. É de Deus que vem o máximo. De nós se quer apenas que se diga assim, eu creio, Senhor. De Deus é que vem a ressurreição. E de mais ninguém. Estas são vidas que se cruzam no máximo do desespero, quando podiam dar apenas um mínimo de fé. Porém, um grão de fé não passa despercebido de Deus. Nem um grão de fé. É por isso que a mulher nem tocou em Jesus, só na orla. E ele já disse, opa, o mínimo do toque dela já foi o suficiente para Deus perceber que havia fé ali naquele instante. Não se menospreze, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa manhã, porque você não se considera um gigante na fé. Tem isso também, né? Tem gente que acha que são os gigantes na fé. Mas entenda uma coisa que eu vou lhe dizer. Nunca, seja qual for o tamanho da nossa fé, ela será fé o suficiente para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Entende? Eu vou me agigantar na fé. Nenhum daqueles homens que a gente considera hoje gigantes da fé, eles foram arrogantes da fé. Nunca, nenhum. Muito pelo contrário. Mas a pequena fé que eles tinham e que colocaram nas mãos de Deus, Deus transformou em obras gigantescas. Não interessa se você é um príncipe ou uma anônima que busca Jesus. Não interessa muito o tamanho da sua fé. Ela nunca será grande o suficiente. O que importa é o resultado. E este depende inteiramente de Deus. E somente dele e de mais ninguém. Você se percebe como uma pessoa sem fé? Se percebia, até hoje. Deus não quer você um gigante da fé para poder lhe ver no meio da multidão, não. Deus não está em busca de gigantes para poder enxergar esses gigantes em meio à multidão, para se sobressair da multidão. Não! Ele quer apenas ver o seu grão de fé lá no meio da multidão, para fazer o que ele precisa fazer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Só a sua fé, mais nada
além disso. Eu quero concluir dizendo o seguinte: essas vidas se cruzam no limite máximo do desespero e no limite mínimo da fé. Mas também essas vidas que se cruzam, elas precisam em algum momento se separar da multidão. Desde o início da história, eu disse que a multidão era uma espécie de personagem também dessa história, né? Por quê? Porque o texto fala muitas vezes de multidão. Diz que a multidão o esperava, diz que a multidão o recebeu, diz que a multidão o acompanhava, diz que a multidão o apertava, diz que a multidão o comprimia, diz que a multidão o pressionava. Ou seja, Jesus estava sendo levado aos trancos e barrancos pela multidão, pelo senso de urgência que era chegar à casa de Jairo, compelido e empurrado para fazer um milagre. Eu percebo muitas vezes isso hoje em dia, sabe? As pessoas hoje em dia parecem que querem obrigar Jesus a fazer milagres. Obrigar Jesus a fazerem grandes obras nas suas vidas. É como se fosse uma multidão dizendo assim: ah, não, se ele é Deus, o milagre vai acontecer. Se ele é Deus e as promessas que ele fez, isso vai ter que acontecer. Tem aquelas velhas histórias, né? Porque eu sou cabeça, não sou cauda. Como se todo mundo tivesse que ter um destino vencedor e ser milionário. E Deus nunca prometeu essa baboseira pra gente. Nunca. Ele cuida de nós, cuida. Ele quer que a gente tenha uma vida digna, quer. Mas ele não quer ser empurrado, levado por uma multidão para fazer o que a multidão quer. Ele não tem satisfação a dar a mim e a você. Querem milagres a pulso hoje em dia. Por isso que Jesus diz assim, parou aqui. Quando chega na casa de Jairo, ele diz, parou aqui. Vamos se separar da multidão. Não deixa ninguém entrar. E ninguém entra. Pedro, Tiago, João, ele, o pai e a mãe somente. Mas dentro da casa já tinha muita gente. Tinha os planteadores. Tinha os conhecidos. Tinha um monte de gente lá dentro. A casa está entupida. Jesus vê aquele desespero e diz, olha, calma, ela não morreu, ela dorme. O pessoal faz, ah, tadinho, quem é esse? Quem é esse? Eu imagino que completaram a frase, né? Para chegar e dizer uma besteira dessa aqui. Aí o que é que Jesus faz? Não só ele não deixa ninguém entrar, mas também ele bota alguns que estão dentro para fora. Pega alguns que estão dentro e bota para fora. Bota para fora. Bota para fora. Bota para fora os planteadores. E bota para fora os escarnecedores. Sabe o que eu percebo também, minha gente, fazendo uma figura de linguagem? Que a nossa cabeça, às vezes, ela tem uma multidão dentro da gente, não é? Uma multidão interna. Uma multidão que diz, faz isso, faz aquilo, empurra, sei o quê, igual aquela multidão de Jesus. E tem hora que a gente tem que dizer assim, parou, eu não quero mais nenhuma voz dentro da minha cabeça, chega. E tem hora que a gente vai precisar dizer assim, e tem voz que está aqui dentro que tem que ser expulsa, sai. Principalmente se for voz de planteador, e voz de escarnecedor, e voz de incrédulo sem fé. Sabe por quê? Porque a gente precisa abrir espaço para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. Se a gente não abre esse espaço mental e a gente fica somente com aqueles que são verdadeiramente discípulos e amigos nossos, e a gente não fica somente com Jesus e somente com as nossas famílias dentro da nossa cabeça, a gente vai tumultuar tudo aqui dentro, numa multidão pavorosa, que só quer fazer, andar e andar. Meu último apelo é esse. Estanque esse fluxo de corre-corre.
de estresse que está dentro da sua cabeça. Impeça vozes de entrar na sua cabeça e expulse vozes que não têm necessidade de estar dentro da sua cabeça. E espere o milagre de Deus acontecer em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.